Vamos, na verdade, agora começar com os trabalhos, mas antes disso vamos agradecer também a presença de uma outra associação que chegou, a Associação d'Águeda, Consolação e Vida. E agora sim, vamos então aos trabalhos. E para começar, temos o trabalho Inovar na Formação, Profissionalismo no Voluntariado Espírita, por Filipe Duarte da ACEV. E logo a seguir poderá preparar também a Arte de Ensinar, por Diana Roldão, da ACEV. Bom dia a todos. Portanto, meu nome é Filipe Duarte, sou aqui da ACEV. Trago-vos aqui um tema sobre profissionalismo no voluntariado espírita. Eu vou direto a ele porque é um bocadinho extenso, para não me passar o tempo limite. A nota introdutória que eu aqui trago, toda a gente sabe que neste tipo de organizações é necessário o trabalho voluntário. Temos essa nota através de Arnaldo Costeira, que nos refere exatamente isso, em relação ao estudo e ao trabalho voluntário. Allan Kardec refere também a questão da formação, que é exatamente o tema que aqui vai ser abordado, em que diz que tomei a mim estudar a fundo o tema sobre o Espiritismo. Eu, quando comecei a realizar este trabalho, levantei esta questão para tentar responder através dele. Deve o trabalhador, colaborador, voluntário espírita ter um comportamento como voluntário profissional? E é essa a resposta que eu tentei encontrar com este trabalho. Como se insere num trabalho, ou o tema fala da inovação, resolvi fazer uma breve abordagem à inovação, sendo que a inovação é um tema bastante complexo, tem várias teorias, vários conceitos. Uma das definições mais conhecidas é da OCDE, em que refere que uma inovação é a implementação de um produto novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócio, na organização local de trabalho ou nas relações externas. Um outro conceito muito conhecido é sobre o SIS, que não é mais do que uma base de dados sobre um inquérito a nível europeu, em que acrescenta à definição anterior o seguinte: uma inovação não precisa de ser originalmente desenvolvida pela empresa, basta que se constitua como uma novidade para a mesma. Esta frase é um bocadinho importante no desenvolvimento das teorias sobre inovação. Normalmente a inovação chega às organizações através de 4 conceitos ou áreas, que é a inovação do produto, a inovação no processo, a inovação organizacional e a inovação de marketing. E de forma muito simplista, não indo a teorias muito complexas, ela chega por 2 vias, através da adoção ou através da criação, sendo que a imitação e a adaptação não é nada mais do que uma adoção de uma inovação. Há várias variáveis quando se fala do tema da inovação. Em relação a este tema, eu trouxe apenas 2, que são as barreiras e a cooperação. Vou tentar falar um bocadinho depois no final sobre elas, de forma muito simples. E há 3 grandes áreas que a inovação aborda, que são os fatores financeiros, os fatores de mercado e os fatores de conhecimento. Abordando agora um pouco, em termos teóricos, o que é o profissionalismo no voluntariado. Estamos em Portugal, tudo é legislado, tudo tem uma lei e o profissionalismo no voluntariado também não haveria de deixar de ter. E, portanto, já existe uma lei, inclusive já existe um Conselho Nacional, provavelmente também qualquer dia há de existir uma Câmara ou uma Ordem, vamos lá ver como é que isso vai evoluir. E então, em termos jurídicos, o que é um voluntário? Diz assim o artigo 3º: o indivíduo que de forma livre, desinteressada e responsável se compromete, de acordo com as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a realizar ações de voluntariado no âmbito de uma organização promotora. A qualidade de voluntário não pode, de qualquer forma, decorrer de relação de trabalho subordinado ou autónomo ou de qualquer relação de conteúdo patrimonial com a organização promotora, sem prejuízo de regimes especiais constantes na lei. Isto é apenas a definição jurídica. Então, isto significa que o voluntário tem deveres para com a organização. Entre esses deveres, tem que respeitar o bom funcionamento da mesma organização e defender a imagem e o que é que esta organização pretende transmitir para a sociedade. Lógico e evidente que se estes deveres não forem cumpridos, qualquer direito que o voluntário possa pensar em ter, deixa de existir. E assim é necessário que haja uma comunhão de interesses, quer entre a organização, quer entre o voluntário.
E então há algumas organizações, eu andei a ver organizações sobretudo culturais, religiosas, sociais, e entre elas referem muito a questão do profissionalismo nos seus conceitos de voluntário. Temos o caso do CESDA, que fala exatamente nisso, do GEP, que também refere a questão do profissionalismo, só a título de exemplo, e depois temos também um outro trabalho que foi feito, que é o Código Ético do Voluntário, que foi elaborado através da IAB, que realça exatamente essa questão, a entrega generosa do melhor de si mesmo, atuando com profissionalismo, humanidade e eficácia nas tarefas solicitadas. Falando então agora um pouco de formação, as modalidades e as formas. A formação profissional, há várias definições. Uma delas será um dos processos que capacita para um determinado desempenho profissional, sendo que a mesma consiste na aquisição sistemática de competências, normas, conceitos ou atitudes que originam um desempenho melhorado em contexto profissional. Existem dois tipos de formação, que é a inicial e a contínua. Ela depois pode ter vários tipos de definições para abordar, como a qualificação, que não é mais do que a inicial, e o aperfeiçoamento e as competências, que não é mais do que a formação contínua. A formação não fica por aquilo que é dado às pessoas, as próprias pessoas, neste caso os voluntários, têm que procurar também depois a autoformação para se poderem desenvolver e estarem capacitados por eles mesmos. Há 4 modalidades de formação: o aperfeiçoamento profissional, reconversão profissional, a reciclagem profissional e a promoção profissional. E 4 formas: formação presencial, formação em contexto de trabalho, formação em alternância, formação à distância, ou e-learning, que é mais conhecido. Em relação à formação espírita, se olharmos para o livro Consolador, vemos que ele refere-nos muito à questão evangélica e doutrinária, e que realmente é o pressuposto de quem quer ser espírita e quem quer trabalhar numa casa espírita, é a questão evangélica e a questão doutrinária. O cultivar o culto espírita, não é? Não obstante, eu depois comecei a questionar-me, fazer várias questões, e será apenas necessária a questão evangélica para um trabalhador ou para um voluntário espírita que trabalha numa casa espíritas? Ou carecerá outros tipos de formação? Então, como disse há pouco, fui ver outras organizações de caráter religioso, cultural, social, e vi que eles todos têm a questão da formação, pelo menos em termos teóricos, não sei se isso acontece na prática ou não, porque não costumo lá ir ver isso, e eles todos enfocam-se na parte da formação do voluntariado, dos voluntários, neste caso. E com essa formação, eles pretendem que os voluntários recebam formação para o exercício das suas funções. Há várias reciclagens que são feitas com frequência para eles estarem sempre aptos a desenvolverem as atividades, e isso é um ponto fulcral e indispensável para que eles possam trabalhar nas organizações. Isso levantou-me outra questão, que é: em que áreas se forma um voluntário? E então essas formações pretendem garantir aos cidadãos e às organizações a existência de participantes ativos na melhoria da qualidade de vida das populações mais fragilizadas, possam ser capazes de operar mudança e incentivar um diálogo permanente com a realidade económica, social e cultural, que esses voluntários possam ficar capacitados a 3 níveis: conhecimento, capacitação e atitudes, e essas formações normalmente incidem em 5 pontos, que é a nível pessoal, grupal, institucional, social e técnico-prático. Juntando isto tudo que eu estive aqui a apresentar, que é a parte teórica, tentei depois juntar e fazer uma associação àquilo que deve ser o trabalho numa casa então espírita, e por isso a formação espírita. A pergunta que eu coloquei no início, só para relembrar, é se existe necessidade de formação aos trabalhadores e colaboradores espíritas e que tipo de formação devem receber. Antes de mais, convém ter em conta certos fatores. Neste caso, aquilo que eu tenho conhecimento, só existe uma casa que tem muitos membros, as outras casas ainda estão em crescimento, quando estamos a falar agora só em casas espíritas, atenção, e isso vai acarretar, quando estamos a falar em muitos membros, diferenças de berço entre as pessoas, a educação, a postura, os interesses pessoais que trazem, ou sociais que trazem as pessoas a virem fazer estes trabalhos, e a própria evolução de cada um, em termos espirituais, enquanto alma, enquanto espírito. Existem também as questões da convicção, que cada um tem quando aqui está,
o tamanho da casa espírita e os trabalhos que executa, se são apenas palestras, se são passes, se fazem também trabalhos mediúnicos ou trabalhos sociais, e a quantidade de trabalhadores disponíveis, que é sempre um fator determinante. Isto tudo gera um complexo processo de gestão, quer a nível de recursos humanos, quer a nível de recursos físicos, financeiros e até das próprias atividades. Esta passagem, que também deve ser conhecida, diz assim: entretanto, as casas espíritas devem primar pela simplicidade, aplicando em suas construções interiores o básico para o estudo, divulgação e prática do Consolador, pois que não adianta usar tecnologia de ponta na construção das paredes, móveis finos, representando a aristocracia da época, objetos de arte para ostentação, se não houver um compromisso com aquele que no mundo ocupar o título de filho de carpinteiro. Ou seja, pelo tamanho e particularidades das casas espíritas, e como não têm objetivos nem financeiros, nem estar a ter uma situação muito pomposa a nível social, eu entendo que a forma mais importante na formação é inovar no conteúdo da mesma. E porquê? Porque a nível de formação já existe tanta coisa inventada que, se já existe, para que estamos a querer inventar ainda mais coisas se elas já estão na praça, não é? As respostas 218 e 219 do livro Consolador voltam a incidir na questão da autoevangelização e a incidir na evangelização, ou seja, na questão do Evangelho. E depois refere o seguinte: todas as outras serão improfícuas, ou seja, existem mais tipos de formação, além destas, da questão do Evangelho, da evangelização. Se olharmos para as casas em geral, aos voluntários de uma organização não se deve apenas pedir um conhecimento teórico, mas também um conhecimento prático que possa dignificar as casas que representam. Se olharmos apenas para o particular nas casas espíritas, esse trabalho voluntário torna-se mais exigível, no qual o profissionalismo diz respeito, porque os trabalhos aqui são bastante sérios, sobretudo quando falamos de trabalhos mediúnicos. Existe também a ajuda ao próximo, a nível físico e espiritual. Trata-se sempre de uma crença, de uma religião, que muitas vezes é distorcida pela sociedade, o que acarreta ainda mais responsabilidades aos voluntários. E por isso é exigível aos seus colaboradores e às próprias casas espíritas uma seriedade e postura acima de qualquer outra instituição. Se olharmos apenas para o lado social das casas espíritas, estes trabalhos, no mínimo, devem estar ao nível das outras instituições que estão ao serviço da sociedade. Se olharmos apenas para os trabalhos mediúnicos, a esse facto acresce sempre a questão de que qualquer trabalhador que aqui esteja, ou a grande maioria dos trabalhadores que vão para uma casa espírita, acresce o facto de que eles têm um interesse pessoal nesse tipo de trabalhos, que é o seu mediunismo. Foi isso que os trouxe cá. Então eu levanto mais duas questões, que são basicamente a repetição do que estava aí antes. As necessidades quanto à postura profissional do colaborador, e se nós, colaboradores, estamos ou não preparados para sermos a cara e o espelho das casas espíritas. Eu vou agora apresentar alguns exemplos e gostava de referir o seguinte e salientar: que estas situações são meramente ilustrativas, fui eu que as criei, são pressupostos irreais e foram apenas cenários construídos para este trabalho. Vamos supor que nos trabalhos mediúnicos acontecia com um doutrinador que punha-se a mexer no telemóvel com utentes lá dentro. Ia mostrar fotografias, ia estar a brincar com o telemóvel. Ou então que dois médiums começassem-se a rir de um outro médium incorporado. Ou um dirigente estar aqui no salão e estar distraído na conversa e não dar apoio a quem o chamasse. Ou um doutrinador constantemente não saber lidar com situações com irmãos desencarnados e despachar com sai daqui que estás perdido ou vai procurar Jesus. Esta, por acaso, já acontece com frequência. Ou então um médio, a meio dos trabalhos, sem estar corporado, dar uns arrotos e dizer que o almoço foi bom ou que o lanche foi bom. Na altura dos passos, continuarem a existirem pessoas que não fazem os passos de forma, ou que fazem os passos de forma diferente da maioria. Ou haver médiuns que não continuam sem se preparar convenientemente para os trabalhos. Ou haver no salão pessoas que não sabem, colaboradores neste caso, que possam ter dificuldades em não saber ou saber como reagir a situações, por exemplo,
de alguém incorporar, um colega ou algum utente. No trabalho social, embora eu não seja a pessoa indicada para falar na parte social, tentei também abordá-la porque faz parte da realidade desta casa e esperemos que um dia também faça parte das outras casas que aqui estão representadas, porque são umas jornadas da Beira Interior. Como reagir em situações quando é solicitado algum conselho ou alguma ajuda? Como devem encarar, se houver por parte dos irmãos necessitados, uma discriminação entre géneros? Como não ofender ou humilhar, mesmo que seja de forma involuntária? Como estar atento e alertado para situações que alguns irmãos, por vergonha, não o querem evidenciar? Abordar questões religiosas, como é que se há de fazer, o tipo de linguagem e expressões a usar, como identificar situações de dependência física ou psicológica, quando as visitas são feitas, e como lidar com elas. Então, assim, eu penso que a importância a dar ao conteúdo das formações não deve ser apenas doutrinário, como também ser prático, sobretudo no qual funcionamento e ao que é exigível a um voluntário de uma casa espírita. Afinal, são eles a cara das casas, a quem vem cá como utente. Aqui há outras questões também a serem colocadas, que carecem de ponderação, sensatez e discernimento, porque muitos dos que aqui vêm, como nós sabemos, entram e saem muito rapidamente e vêm apenas aqui com o interesse de ver o que é isto e na busca e na curiosidade pelo oculto, entre outros fatores. Assim, embora eu não seja a pessoa indicada para falar, deixo aqui apenas algumas sugestões, por exemplo, nos passes, e tendo em conta aquilo que apresentei antes, os passos, por exemplo, não só exemplificar e explicar, mas antes das pessoas serem passistas, porque não obrigá-las a fazer e exemplificar se elas realmente aprenderam ou não, e se já estão preparadas para isso. Os médiums, explicar-lhes convenientemente e prepará-los, dando-lhes a conhecer as implicações da falta de preparação para os trabalhos. Os doutrinadores e esteiros saberem como atuar e agirem quando se deparam com algumas entidades mais perturbadas, e depois no trabalho social saberem identificar aquilo que apresentei há pouco e saber como atuar e reagir nessas situações adversas. Há sempre algumas barreiras quando falamos deste tipo de assuntos. Entre elas temos os interesses pessoais de cada voluntário, as dificuldades de aceitação por parte dos voluntários quando se trata de imposição de regras de conduta e de trabalho, o número de formações que cada voluntário está disposto a aceitar sem ser contrariado e sem criar desinteresse no mesmo, o facto de muitos trabalhadores terem que se deslocar de longe e a horas pós-laborais e as condições físicas de cada casa. Isso acarreta despesas de deslocação dos voluntários, a forma como a sociedade ainda vê o espiritismo, não como uma religião, mas como uma atividade relacionada com o oculto, e muitas vezes há aqui confusões nisto. As dificuldades de aceitação dos ideais dos próprios colaboradores, muitas vezes há essa dificuldade. E a dificuldade de encontrar outras instituições com que se possa colaborar, quer em troca de experiências, quer em troca de conhecimentos. Nem sempre toda a gente pode falar sobre espiritismo, que é por falta de conhecimento, formação e capacidade. E depois há questões também relacionadas com os recursos humanos, que muitas vezes faltam. Além de que, em alguns trabalhos, é necessário haver alguma especialização e qualificação. A cooperação, eu falei nela porque é uma das formas de combater as questões das barreiras. Embora haja mais variáveis na questão da inovação, mas esta é uma das melhores formas de combater, então, essas barreiras. Através da partilha de conhecimentos entre as organizações, quer públicas, quer outras associações espíritas, faz com que esses conhecimentos possam produzir frutos para superar, então, essas barreiras. Neste caso, nós temos tido aqui alguns exemplos bons na ACEV. Na componente social, temos tido conhecimento, através daquilo que nos é comunicado, e tem-se visto que as parcerias que têm sido desenvolvidas têm trazido frutos, e com a Medinha Chico Xavier na componente mediúnica também trouxe coisas muito interessantes para quem as vivenciou, sabe disso. E, portanto, mais importante do que o tipo de palestras, e para finalizar, na minha opinião, o conteúdo será o mais importante, quer ao nível da evangelização doutrinária, quer ao nível do profissional que presta qualquer serviço enquanto voluntário, para tentar capacitá-lo da melhor forma para o trabalho que executa.
Desta forma, concluí que, por profissionalismo voluntário espírita, a atitude e postura do voluntário perante a organização que representa, perante a sociedade, com a seriedade com que encara a sua atividade de voluntariado e, sobretudo, perante si mesmo, no que às capacidades e respeito, quer práticas, quer teóricas. Desta forma, a máxima "não há ordem sem disciplina" e a existência de um fio condutor nos trabalhos será mais fácil de ser executada. Numa perspectiva utópica, e já que aqui estão várias casas espíritas, se houvesse uma homogeneização das práticas, provavelmente a plausibilidade e aquela idoneidade que todos nós queremos que o espiritismo tenha quando alguém entra numa casa espírita, se calhar podia ser mais fácil de ser conseguida. Este trabalho tem várias limitações, uma delas, como vimos, foi abordar estes temas de forma muito superficial, e além disso podem depois ser acrescentadas novas variáveis, podem ser acrescentados novos temas, entre eles a ética, a atitude profissional de um voluntário, isto é a título de exemplo, e outras determinantes, outras variáveis relacionadas com a inovação para poder ajudar. Por último, já estou a passar o meu tempo, este trabalho o objetivo deste trabalho não é de maneira nenhuma criticar quem quer que seja ou criticar o que quer que seja, nem realçar nenhum aspecto menos positivo que possa ocorrer numa casa espírita. A minha realidade é esta e, portanto, eu falo desta casa. O meu objetivo não é criticar nem apontar o dedo a ninguém, nem a nada, mas sim, sendo esta umas jornadas da beira interior, proporcionar o trabalho não só desta casa, como das outras casas que aqui estão, que esperemos que desenvolvam também os seus trabalhos conforme esta desenvolveu e que possam, desde já, começar, se calhar, a aplicar algumas destas práticas que aqui foram faladas. Por último, deixo esta frase: os novos caminhos trilham-se com base na consolidação dos caminhos existentes. Muito obrigado pela atenção.